Amém. Amém. A graça e a paz seja sobre todos os irmãos. Amém. Louvamos o Senhor pela sua obra na nossa vida. Amém. Me convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 13, Apocalipse 1, 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Amém, irmãos. Dando continuidade àquilo que falamos na semana passada, vimos aqui o Senhor Jesus Cristo glorificado. Ele aparece ali a João, o apóstolo João. Ele se vira para ver quem que falava com ele, a voz que falava, e ele vê os 7 castiçais, que são as 7 igrejas, e vimos que o Senhor fala do meio da igreja, né? O Senhor está falando do meio da igreja e não fora dela. O Senhor nos sustenta na igreja e não fora dela. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu queria destacar aqui no verso 16, que da sua boca, da boca do nosso Senhor, saía uma aguda espada de 2 fios. E sabemos que a espada aqui é a palavra de Deus, é a própria palavra de Cristo. Então, o Senhor está falando no meio das igrejas, né? E da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. É a palavra de Deus que tem esse poder de penetração, de corte, de exposição e também para fazer a separação, né? Por isso que o Senhor, Ele envia a sua palavra para separar aquilo que é santo daquilo que é profano. A sua palavra faz a santificação em nós, irmãos, nos purificando. Aqui no capítulo 2 também de Apocalipse, no verso 12, Apocalipse 2, 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amém. Nós sabemos que essas 7 igrejas aqui, elas representam períodos na história. Elas são representativas de períodos. Né? No início aqui a igreja de Éfeso representa aquela época apostólica ali dos apóstolos que seguiram no livro de Atos. Depois vem a igreja de Esmirna, que representa alguns anos à frente. Esmirna fala de sofrimento. Então vem um período depois em que foi tendo a morte dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Cristo. Houve um tempo depois do livro de Atos. A continuidade foi de muita perseguição. O Império Romano perseguiu muitos cristãos. Então Esmirna, essa própria palavra Esmirna fala de sofrimento. Depois vem a terceira carta à igreja de Pérgamo, no verso 12. E como tudo aqui no livro de Apocalipse é profético, representa historicamente aquele tempo e também está falando de tempo futuro. Então a palavra Pérgamo aqui significa muito casamento, né? Esse per significa muito e gamo vem de casamento, né? Por isso algumas palavras derivam quando fala que poligamia, né? Alguém ter mais de um cônjuge, né?
que é reprovado pela palavra de Deus, mas só pegando a palavra poligamia, nós somos monogâmicos, né? Um casamento apenas marido e mulher. Então a palavra pérgamo significa muito casamento. Esse período aqui é que o Império Romano começou a misturar com a igreja. Então, ao invés do imperador perseguir os cristãos, como vinha sendo, ele começou a misturar. Então ele deu um edital que poderia ser livre, os cristãos teriam liberdade de confessar a sua fé, de serem cristãos. Antes perseguidos e agora estavam liberados. O Império Romano já não estava perseguindo. E em seguida, um outro imperador, ele deu um edital para que o cristianismo fosse então a religião oficial do Império Romano. Então misturou tudo. Agora todo cidadão de Roma, debaixo do Império Romano, era considerado um cristão. Só que como todos não eram cristãos, de fato, houve muita mistura. E aí começou a entrar o mundanismo para dentro da igreja. O imperador propôs e concedeu lugares para os cristãos se reunirem, começaram a construir templos e misturou tudo. Então, porque está muito misturado, o Senhor se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, quando está tudo misturado, qual é a solução de Deus? O Senhor envia a sua palavra faz a separação da mistura. Aquilo que está misturado, a palavra de Deus nos santifica, ou seja, nos separa. A palavra de Deus expondo o nosso coração, as intenções e propósitos do nosso coração, separando a alma do espírito, ela faz essa separação daquilo que está misturado. Por isso o Senhor se apresenta à igreja de Pérgamo de acordo com aquilo que eles estavam precisando, porque estava tudo misturado. Isso naquela época. Mas hoje também há muita mistura. No mundo religioso em geral está tudo misturado. Há muito mundanismo que entrou no meio de congregações, de grupos religiosos, das denominações. Então a palavra de Deus, ela é apta para trazer a separação, para poder santificar a nossa vida. Eu queria enfatizar isso sobre a palavra de Deus. Vamos abrir aqui em Isaías capítulo 55, continuando falando sobre a palavra de Deus. Isaías capítulo 55. Versículo 10. Isaías 55, 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Glória a Deus. O Senhor falando da sua palavra. Que assim como a chuva, a neve desce para regar a terra, e há um retorno disso, né? A terra bem irrigada, ela produz, né? E há um fruto, há um retorno disso. O Senhor está dizendo também que Ele envia a sua palavra e há um retorno disso. A sua palavra é uma semente que deve cair em boa terra. O nosso coração deve ser uma boa terra para poder produzir e dar frutos para Deus. Nós não temos dúvida acerca do poder da palavra de Deus, amém? Ela é poderosa. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente. Mas o grande problema é a terra. A terra precisa estar adequada. E a terra fala do nosso coração. Se o nosso coração não estiver receptivo à palavra de Deus, ela não penetra, ela não entra. Então essa semente não vai germinar e não vai produzir frutos que glorifiquem ao Senhor.
Então nós devemos estar preocupados com a condição do nosso coração. Não há dúvidas quanto ao poder da palavra de Deus, mas muitas vezes podem haver problemas, dificuldades. Então devemos ter a terra, essa terra bem cultivada, né, no nosso coração. Até a produção de fruto de uma árvore, desde o início até a semeadura, e até antes disso, há todo um processo. Você não pode plantar em qualquer lugar. Você precisa limpar o terreno. Ali, às vezes, há mato, ervas daninhas, às vezes há pedras demais naquele terreno. Às vezes aquele solo ele não tem nutrientes, às vezes precisa adubar a terra. Tudo isso é antes mesmo de lançar a semente, porque senão seria um desperdício você semear num lugar onde há ervas daninhas ali, espinhos que vão envolver aquela planta, vai sugar a seiva dela e não vai vingar, ela vai murchar, vai morrer. Então, antes mesmo de chegar a semente, a terra deve estar bem preparada. A terra é o nosso coração, irmãos. O Senhor, né, Ele envia a sua palavra, mas cabe a nós cultivar a terra que é o nosso coração. Às vezes tem pedras que precisam ser removidas, né? O irmão deu um testemunho agora de coisas, né, de embaraços, às vezes rancor, às vezes mágoa. E enquanto o irmão estava dizendo, eu me lembrei ali, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados, irmãos. Amém? Nós somos filhos do reino, somos cidadãos do reino. E ali as bem-aventuranças, uma das coisas do cidadão do reino é que ele é pacificador. É alguém que promove a paz, que promove a reconciliação, que fica preocupado quando não há reconciliação. Amém? Isso é de Deus, é do Senhor. Onde você estiver, seja você aquele que promove a paz, seja você aquele que joga água fria naquela discussão calorosa e você vai apaziguar os ânimos, trazer a paz, trazer a mansidão, trazer quietude. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, às vezes, isso são pedras no coração, às vezes são espinhos. No texto de Isaías, que estamos abertos, 55, no verso 13, ele diz assim: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, irmãos, a terra ela foi feita para produzir frutos. A questão de produzir espinhos foi por causa da maldição do pecado, né? Antes só havia árvores frutíferas, mas após o homem ter pecado, uma das maldições que veio sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa, ela vai produzir cardos, abrolhos, espinhos. Então aqui o Senhor diz que envia a sua palavra, e é como a semente, né, que deve produzir, deve brotar, produzir, dar semente ao semeador e pão ao que come, né? Então, no lugar do espinheiro vai crescer algo frutífero, algo útil. Amém, irmãos? Há um outro texto paralelo a esse, e esse texto é um dos textos assim, que eu considero um dos mais sérios e graves da palavra de Deus. Está no livro de Hebreus, capítulo 6, agora já no Novo Testamento, mas há um paralelo a alguns elementos aqui iguais ao que a gente leu em Isaías. Em Hebreus capítulo 6, ele diz, vou ler a partir do versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Olha só, irmãos, mais uma vez ele diz aqui que nós temos recebido
chuva, amém? A chuva é a palavra de Deus enviada. Porque o Senhor falou que como a chuva desce e irriga a terra, faz produzir fruto, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Então é essa palavra que irriga o nosso coração, que traz refrigério, que molha a terra do nosso coração, para retornar em frutos que glorifiquem o Senhor. Então diz que a terra embebe a chuva, ela absorve, ela fica encharcada para produzir erva proveitosa. Mas há lugares onde nascem espinhos, né? Então, irmãos, aqui ele está falando da nossa vida espiritual. O verso 9 ele diz assim: mas de vós, ó amados irmãos, né? De vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, né? Frutos que acompanham a salvação. Amém, irmãos? Por isso o Senhor tem enviado a sua palavra. A sua palavra é um instrumento de santificação, um instrumento de frutificação na nossa vida, a palavra de Deus. Eu e você somos responsáveis em cultivar a nossa terra do coração. Como eu estava falando, né? Você, para plantar ali, primeiro tem que remover pedras, espinhos. Depois você tem que arar aquela terra. Você tem que fazer sulcos, abrir. E às vezes tem que abrir fundo. Vocês se lembram da parábola do semeador? A primeira, né? O primeiro coração, o solo que foi semeado, um solo duro, à beira do caminho. A semente fica por cima, tanto que os pássaros roubam a semente. O segundo tipo de solo, né, a semente entra, mas é entre os pedregais, e ela fica meio que na superfície, ela brota rápido, porque não entrou com profundidade. E aí, vindo o sol, logo se seca, porque não tinha raiz, porque ela não penetrou profundo, ela não conseguiu pegar umidade na profundidade, ela ficou por cima. E ali Jesus falou que são aqueles que creem e há uma euforia, há muita alegria, eles creem, mas vindo a perseguição por causa da palavra, eles se escandalizam, eles se ofendem. Então vem as perseguições, mas a palavra não foi semeada com profundidade no coração. É um solo superficial. Por isso que para preparar um solo tem que abrir fundo. O Senhor às vezes tem que abrir fundo na nossa vida, para que a sua palavra penetre. Então às vezes há feridas, há situações que fazem o nosso coração se abrir. Às vezes eu costumo orar quando há momentos difíceis assim, alguns corações enlutados, né, pela perda de um ente querido, ou alguém numa situação de doença, né? Eu orei aqui na quinta-feira, que nesse momento em que os corações estão mais sensíveis, que o Senhor fale ali aos parentes que ainda não creem no Senhor, né? A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes que é melhor você ir num lugar onde há luto do que num lugar onde há festa. Olha só. E ele explica o porquê. Porque ali onde há luto, eles refletem sobre a brevidade dos seus dias, o fim da vida. Estão todos ali muito, né, há luto, há um velório ali, há um corpo sendo velado. Mas como assim? É melhor estar num lugar onde há luto do que onde há festa? Ele diz que porque ali as pessoas estão atentando para o fim de suas vidas. Porque, irmãos, é melhor pensar na eternidade. Essa vida é muito breve. E eu já estive em vários lugares, em velórios, esses lugares as pessoas estão mais receptivas para ouvir a palavra de Deus. Elas estão sensíveis. Sabe por que estão sensíveis? Porque seus corações foram assim, sulcados, arados, estão abertos por causa de feridas, por causa de sofrimento. Às vezes sofrimentos, situações que passamos fazem o nosso coração amolecer. E aí o Senhor vem e lança a sua semente, a sua palavra. E aí a semente entra mais fundo. Então às vezes situações o Senhor permite, mas tudo para amolecer o nosso coração.
Amém, irmãos? Nosso coração ele deve estar arado, rasgado, né? Por isso o Senhor diz: rasgai os vossos corações. Um coração rasgado, porque a semente, que é a palavra de Deus, deve entrar no coração, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós temos essa responsabilidade de preparar uma boa terra para que o Senhor venha com a sua palavra, né? Depende a condição do nosso coração. Então a palavra ela opera o querer do Senhor. Eu gostaria de ler aqui também João capítulo 15. E continuando falando da palavra de Deus, a palavra de Deus é um instrumento que o Senhor usa para a nossa frutificação. O Senhor está operando com a sua palavra. Em João capítulo 15, o Senhor fala sobre a videira, e eu fiquei essa semana meditando sobre a videira e vendo algumas lições que a gente pode aprender. Em João 15, no versículo 3, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa. Amém? O verso 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém, irmãos? Eu estava vendo algumas coisas, porque não é muito comum para nós uma videira, né? Um pé de uvas, né? Ninguém tem aqui em casa, né? Não é muito comum aqui. Há alguns lugares aqui no Friburgo que tem. Mas nós temos, é mais comum algumas outras árvores frutíferas aí, pé de laranja, de limão, outras coisas assim, né? Então, eu estava vendo por que o Senhor usa essa comparação. A gente precisa entender um pouco sobre a videira, né? Senão a gente não consegue captar tudo aquilo que o Senhor falou nessa comparação. Então o Senhor ele fala aqui que Ele é a videira, o agricultor ou lavrador é o Pai Celestial, nós somos as varas, os ramos ou os galhos, né? E também tem um outro item que a gente vai ver aqui, que é o fruto, né? Então essa comparação de uma videira, ela pode nos ensinar muito sobre aquele que é a videira verdadeira, Jesus Cristo. E algo que eu vi que é muito interessante, né? Vou ver aqui primeiro alguns itens aqui. Então o lavrador, né, é o nosso Pai Celestial. A videira, né, uma vinha é uma plantação com várias videiras, vários pés de uva, né? A gente fala às vezes parreira, né? Uma parreira de uva, né? Precisa de um lavrador para plantar, para protegê-la. Ela requer muito cuidado. Não é uma planta qualquer que você deixa lá, que nasce sozinha, que vai dar fruto sozinha. Ela requer cuidado o tempo todo, e principalmente na parte de frutificar. Sem alguém cuidando e podando, ela nunca vai frutificar. Ou talvez ela vai dar uma vez só e depois ela murcha tudo, ela mesmo ela vai morrendo, porque ela vai dando muitos galhos que não são podados. Ela não vai dando assim direto todo ano sem ninguém mexer. Ela requer um cuidado do agricultor o tempo todo. Então Jesus comparou ele a uma videira e nós aos ramos. Nós precisamos ser cuidados, né? Nós estando em Cristo, Cristo é dependente do Pai. Ele estava estabelecendo essa relação nossa com Ele, Ele para com o Pai. E o fruto.
Nós somos um ramo que deve ter um fruto. Nós estamos ligados a Cristo, que é a videira, e Cristo está ligado ao Pai. Então, a videira precisa de alguém que cuide. O Pai Celestial é o lavrador. Jesus dependia o tempo todo do Pai, né? Agora, a vara somos nós, né? A vara, o galho somos nós. O que é a vara? Ela é um pedaço de madeira ali, que é a continuação da videira, né? E ela tem um único propósito, o galho, é para produzir o fruto, né? Nasceu para isso, ela está ligada ali à videira para dar fruto. Esse é o nosso propósito, irmãos. Dar frutos para Deus, amém? Aqui fala do fruto. Verso 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Somos apenas uma vara. Uma vara é como se fosse um canal, né? Porque ela recebe a seiva, a vida do tronco ali, né? Há um galho mais grosso, que é um tronco, e vai ramificando vários galhos. Nós somos esses galhos, irmãos. Estamos ligados a Cristo. A vida dele passa por nós para sair fruto. Amém? O que é o fruto, irmãos? É tudo aquilo que glorifica o Pai, né? São as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. O fruto é o fruto do Espírito, é o amor, a bondade, a mansidão, a longanimidade. O fruto é você falar de Cristo, ganhar almas para Cristo. Isso tudo está incluído naquilo que é fruto, naquilo que glorifica o Pai. Agora pense só, se somos apenas um ramo que a vida passa por nós, nós não conseguimos produzir nada. Um ramo sozinho, um galho quebrado e partido da árvore, ele vai dar fruto? Sozinho, um galho cortado, jamais. Ele só dá fruto ligado. Assim também nós, ligados a Cristo, nós podemos frutificar. Então nascemos com esse objetivo, assim como a vara existe só para isso, para frutificar. Outra coisa é que a vara, ela é semelhante à videira. A única diferença é que uma é grande e forte, é a origem da força, a videira é Cristo, e a vara é pequena e fraca, sempre necessitando e recebendo força. Da mesma forma somos nós para com Cristo, amém? Mas é a mesma natureza. Você pode dizer que o ramo é uma continuidade da videira, e é a mesma videira, né? Você está tocando no ramo, você está tocando na árvore, certo? Você pode afirmar isso. Está tocando num galho, você está tocando na árvore. Por isso que aquele que toca no membro do corpo de Cristo, está tocando no corpo de Cristo, está tocando naquele que é o cabeça, que vai sentir. Se amamos os irmãos, amamos a Cristo, né? Jesus disse para Saulo: por que me persegues? Mas ele estava perseguindo a igreja. Mas Jesus sentiu, porque a igreja é o seu corpo. Glória a Deus por isso, que maravilha. Por isso Jesus falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. É uma comparação de uma unidade muito íntima, muito ligada. Você pega o galho, né, de uma árvore, às vezes é difícil definir onde começa, onde termina. A árvore e o galho são um, compartilhando a mesma vida, a mesma seiva. Assim também, irmãos, é Cristo em nós nele. As varas em si não tem nada, exceto o que a videira providencia e nelas implanta.
Então é interessante que Jesus ele diz assim, olha só o que Jesus diz que temos que fazer. O que eu tenho que fazer então para frutificar? O que eu tenho que fazer para frutificar? No verso 2, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu gosto daquela outra tradução, no verso 4, o início, ao invés de dizer assim, está em mim, diz assim, permanecei. Tem a palavra permanecer? Tem aí? Amém. Essa palavra permanecer, irmãos, ela é uma chave espiritual aqui tremenda, irmãos. Agora, olha só o que o Senhor está falando. Quando você pergunta assim, o que eu faço então para frutificar? Jesus fala assim, continua em mim, permaneça em mim. Agora, quando você pensa numa árvore, isso parece até estranho dizer, parece tão óbvio. Imagina um galho perguntando para a árvore, como é que eu faço para frutificar? E o tronco da árvore responder, é só você continuar onde você está, não saia daí. Você só tem um trabalho a fazer, só tem uma coisa, você não pode errar. A pessoa só tem uma coisa e erra. Você só tem uma coisa, fique aí onde você está, permaneça em mim, e eu vou permanecer em você. Então, o que eu tenho que fazer? Não tem que fazer, eu tenho que ficar, eu tenho que estar nele. Eu tentar fazer pode me tirar dele. Eu tentar fazer alguma coisa pode atrapalhar o processo do Senhor. Permanecer em mim. Irmãos, essa palavra, só nesse capítulo de João, capítulo 15, ela aparece 12 vezes. 12 vezes ele diz, permanecer, 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 permanecer. Não, irmãos, isso é um princípio espiritual tremendo. Continuar, irmãos, continuar, perseverar, continuamente. Até o mais pequeno dos irmãos, o mais fraco, que permanecer unido na comunhão, na igreja, ele será um vencedor, ele será um bem-aventurado, será abençoado, porque permaneceu, porque permanece ligado à videira, ligado ao manancial de águas vivas, ligado ao lugar de comunhão onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Nesses anos de fé, ao observar muitos irmãos que se afastaram, naufragaram na fé, e irmãos que continuaram, que conseguiram manter a sua fé, caminhando depois de anos e anos de tribulações, dificuldades, eles ainda continuam firmes, seguindo o Senhor. E sabe qual a razão, irmãos? Não é que estes que conseguiram estar firmes até hoje eram mais fortes que os outros. Qual é o galho que vai morrer e qual é o galho que vai continuar vivo? Não é porque um galho é mais forte que o outro. Pode ser um galho pequenininho e fininho e frágil, mas se ele está ligado, ele recebe vida. E pode ser um galho grosso, parece um galho mais forte, mas se ele se desligar, ele vai secar, ele vai murchar. Então o segredo não é ser forte ou fraco, não se trata disso, não é sobre isso, é sobre estar ligado ou não, é continuar e permanecer nele. Irmãos, permanecer em Cristo também, permanecer na comunhão do corpo de Cristo. Esse é o segredo de se manter viçoso, recebendo vida, irrigação. Amém? Por isso João usa 12 vezes essa palavra permanecer.
E aqui tem um outro aspecto, não vou entrar tanto nesse aspecto aqui, porque ele fala de permanecer nele, Cristo, das palavras de Cristo permanecer em nós. E há um aspecto aqui que ele diz sobre o fruto permanecer. Onde que está aqui? Amém, amém. 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então ele fala de nós permanecemos em Cristo, mas aqui ele já usa do fruto permanecer em nós. A obra que fazemos em Cristo, ela vai permanecer. Mas a obra de homens, a obra motivada, cuja origem é a força natural do homem, isso vai murchar. A obra que vai permanecer é aquela obra que é ouro, prata e pedras preciosas. Quando passar pelo fogo, pela aprovação, pelo juízo do Senhor, ela vai permanecer. Mas se a obra for madeira, feno, palha, tudo isso quando passa pelo fogo vai ser queimado. Então essa obra de origem humana, pela força humana, isso não vai prevalecer pelos olhos do Senhor, pelo julgamento do Senhor. É como a terra que produziu espinhos, vai ser queimada. Os espinhos não servem para nada. Você compra na quitanda espinhos? Não. Nós queremos frutos. O Senhor tem prazer no fruto. O fruto alimenta. Espinhos não servem para ser queimado. Então aqui fala também do fruto permanecer. A nossa parte é apenas permanecer nele. Cristo permanece no Pai, nós permanecemos no Filho, e assim o fruto vai permanecer em nós. Agora sobre o fruto. O fruto é uma coisa que a vara deve produzir, e que se ela não produzir, o lavrador a arrancará. Vai arrancar esse galho. A videira é a glória do lavrador, né? Aquele que está ali cuidando da vinha ali, ele fica feliz, né, de ver a vinha produzindo. Eu vi alguns vídeos, né, para poder entender, porque se tem algo, como eu já disse aqui, que o lavrador passa a maior parte do tempo fazendo, sabe o quê? Podando, cortando. Com a videira é assim. Você não fica podando um pé de laranja, um pé de limão, mas a videira, ela tem que ser podada. Às vezes 2 vezes no ano. E se não podar, ela não vai dar a quantidade. Você podando, você regula quando que ela vai dar. E você faz ela dar muitos cachos de uva. Ela dá muito. Eu vi um vídeo de algum canal de agricultura, ele está entrevistando um senhor, e eu vi esse senhor, como ele estava feliz ali, mostrando com orgulho as suas videiras, e o repórter pediu para ele mostrar como é que ele podava, e ele sai cortando assim, né? É que eu não... Depois você pesquisa, né? Eu não sei, um dia trazer aqui uma imagem, não sei. Mas quando você olha a videira, imagina assim aqueles ramos assim, né? E a videira, ela antes de ser podada, aqueles ramos secos, poda ela nessa época do inverno, está tudo seco, não tem uma folha verde, são só galhos secos para todo lado. E você pensa, isso aí está morto, isso aí não dá nada. E ela está com muitos galhos. E ele chega cortando tudo, ele vai cortando, ele falou, vai acabar com tudo. E ele foi falando com o repórter, corta aqui, ó. E tem uns nós ali, né? Ele chama de gema,
que é um galhozinho com aquele nó, mais um galho, a prolongação, e ele vai cortando no lugar adequado, ali perto daqueles nós, que ali vai brotar. Quando ele corta ali perto do nó, mina água, fala que é o choro da videira, porque está saindo água dela, porque ela está saindo do período de dormência, ela está sendo despertada para começar a gerar de novo, para dar fruto. E aí, como não tem folha nenhuma para reter a água que ela está absorvendo do solo, ela começa a sair pelo galho mesmo a água. Isso é um sinal que ela está pronta para começar o processo de virar um broto ali, aumentando. Aí vem a florescência, que vai dar aquele cacho já, que vai enchendo depois, vira uva, amadurece, e vem a colheita. Então, o fruto é a razão da existência de uma vara, a razão da existência da videira ali, para dar fruto. E a videira é a glória do lavrador. Aquele senhor ali se gloriava, né, naquilo tudo ali, porque era bonito. É fruto do seu trabalho, o tempo todo ali, olhando, e tem um lugar certo, ele aprende, tem um ângulo para cortar, para poder podar de maneira correta. Ele é muito preciso. Ele vai falando e eu não estava entendendo. Ele falando, ó, aqui tem uma gema, essa aqui eu já perdi, mas eu corto aqui e ali. E ele vai cortando e você fala, não sobrou nada. Mas ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Irmãos, um agricultor desse da terra, ele pode até se enganar, mas o nosso Pai Celestial, ele é o avicultor preciso, ele é o agricultor que ele não erra nas podas, nos cortes. Ele é preciso, visando o fruto. Então a videira é a glória do lavrador. A vara é a glória da videira. A vara somos nós. E o Senhor tem alegria em nós. Amém? O fruto é a glória da vara. Nós nos alegramos de dar frutos para o Senhor, para o dono da vinha, o dono da videira, para aquele que é a videira, Cristo. Se a vara não der fruto, não haverá glória ou valor nela. Isso é uma ofensa, é um obstáculo à própria glória da videira. Por isso o lavrador tira essa vara que não está dando fruto. Porque se tiver uma vara ali que não está dando fruto, vai trazer vergonha para o dono dela. Vier um repórter e falar, mas cadê? Não tem uva aí? Os galhos que não estavam dando fruto, ele não cortou. Vai ser vergonha para ele. Entende, irmãos, como é? Por isso que o Senhor, aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda para dar mais fruto. Então devemos aceitar os tratamentos do Senhor conosco, nos podando, nos cortando. O fruto é algo que a vara produz, não para si mesmo, mas para o seu dono. Algo que é para ser colhido e retirado dela. Irmãos, tudo que nós damos, oferecemos, aquilo que fazemos para os outros, não é nada para nós. Não temos que nos gloriar de coisa alguma, até porque se há alguma produção de algum fruto, se fizemos o bem para alguém, se conseguimos perdoar e amar alguém, foi porque a seiva da videira verdadeira passou por nós. Por nós mesmos não conseguiríamos amar assim, perdoar assim, fazer o bem. E também, assim como a videira, o fruto não é para ela. Uma árvore não sobrevive por si mesma, para si. Né? Uma laranjeira, a laranja que ela dá não serve para ela, serve para o outro. Irmãos, nós vivemos para o outro. Nos encontramos no nosso verdadeiro propósito, vivendo para Deus e para a igreja, não vivendo para nós mesmos. Por isso diz ali, ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso aqui é a nossa alegria. A alegria da videira é dar muito, muito fruto, a fazer feliz o seu dono, o seu possuidor ali. Deve ser a nossa alegria também. Dar muitos frutos para alegrar o coração de Cristo. Que Cristo se alegre na nossa vida.
Amém? O fruto não é para o ramo, mas para aqueles que vêm para levá-lo embora, né? Como eu já falei. Após a colheita, começa de novo a obra do lavrador de podar para começar de novo. Ele poda agora em julho, agosto, ele poda agora no inverno, que está tudo seco, tudo feio. E você pensa, já está ruim, ele ainda vem e corta mais ainda. Sobra quase nada. Você fala, isso aí não vai dar nada. Ele está cortando agora julho, agosto, para chegar em dezembro, aquilo está tudo lotado de uvas. Porque dezembro é a época de festas, então ele vende mais uvas e também pode produzir vinho também, mas ele a que eu vi era para produzir uvas para comer mesmo, né? Então ele faz aquilo de uma maneira muito precisa. Ele tem tudo sob controle ali. Ele está acostumado a fazer aquilo. Irmãos, o nosso Pai Celestial tem tudo sob controle. Agora falando um pouquinho aqui, para a gente terminando aqui, falando sobre a poda. A poda. A videira necessariamente precisa ser podada para frutificar. Sem poda, ela não frutifica. E a maior parte do trabalho do vinhateiro, do agricultor, é cortar. Ele passa muito tempo cortando. Não é coincidência que Jesus comparou a união dele conosco, da união, né, e da relação da videira com os ramos e o agricultor. Não é à toa, não é coincidência. Eu acho que o nosso Pai Celestial passa muito tempo também nos cortando e nos podando. Não é verdade? Às vezes precisamos ser muito cortados, muito podados. A maior parte do tempo o agricultor fica cortando. É muita coisa para ele cortar, aquilo tudo seco, e ele fica ali, corta. Se não cortar, não dá fruto. Você quer ver alguém, um irmão frutífero, você vai ver um irmão que é muito cortado. Que ele passa por muito sofrimento, por muitas situações de tribulação. Ele é muito tratado por Deus, ele é muito cortado, ele é muito podado. Às vezes você vai querer fazer uma coisa e você quer aquilo, você insiste com aquilo, e quando vê, dá tudo errado. Às vezes não entendemos, mas não precisamos nos preocupar se não entendemos tudo. Deus não quer que venhamos a entender todas as coisas, e Ele não vai nos dar a resposta de tudo, mas Ele diz apenas para nós confiarmos, nos aquietarmos. Confia, descansa no Senhor, espera nele. Eu não sei porque está acontecendo isso, eu queria esse emprego, agora eu estou nesse, eu pensei nessa coisa, agora eu estou em outra, e o que eu pensei que ia dar certo deu errado. Muitas e muitas coisas, a gente pensa, a gente faz um plano, agora eu planejei, vou fazer isso vai dar aquilo, e quando vê, dá tudo errado. Me lembro aqui do irmão na semana passada. Ele falou sobre isso, sobre controle, sobre as coisas saírem do nosso controle. E tem uma frase que diz assim: que bom que as coisas saíram do meu controle e foram parar no controle de Deus. Glória a Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Então, sobre a poda, né? Realmente a poda é necessário à videira. Você pode ter uma videira até numa terra boa, talvez não precisa escavar, adubar. Talvez outras árvores precisam mais adubar e fazer esses outros processos. A videira não precisa disso, mas a poda é indispensável. Não dá para ficar sem isso. Cortar, tem que cortar. Por que Jesus fez essa comparação, né?
Tem árvores que produzem frutos sem nenhuma poda, mas a vinha precisa ser podada. Então aqui, João 15, verso 2. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira. Aqui é cortar. Porque se a vara está em Cristo, é normal que ela vá dar fruto. Ela está recebendo o suficiente para gerar fruto. Se não geramos frutos, não é culpa da videira. No que depende da videira, tem todo vigor, vida, seiva, para nos vivificar, para darmos fruto. Se não estamos dando fruto, a culpa não é da videira. Então diz que toda vara em mim está ligada a Cristo, mas não dá fruto, o lavrador atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então ele limpa, que é podar, cortar. Aquele que dá fruto, ele corta, né? A recompensa de você dar fruto, você vai ser cortado de novo, para dar mais fruto. Aí você dá fruto e você vai ser cortado de novo, para dar mais fruto. E assim aqueles galhos, eles ficam cheios de nós, assim, né? Ele vai cortando e dá fruto de novo, corta e dá fruto. Faz parte sermos cortados para dar fruto. Então existe essa poda, que ali na videira, né? Tem um monte de galhos ali que eles estão roubando a vida, a seiva, que seria utilizado para o crescimento e a produção dos cachos de uva. Então ele deixa apenas o caule principal e vai cortando muitos ramos. Essa poda é uma limpeza. É o próprio corte de galhos longos e fortes, cheios de vida. Veja bem que essa poda, esse corte aqui, eu não estou falando que ele está cortando ervas daninhas, ele está tirando espinhos, não. Isso seria como que ele tirar um pecado na sua vida, alguma coisa. Não, ele está cortando a própria videira, o ramo da videira. Puxa, mas esse ramo aqui parece estar tão bom. Ele está podando, limpando. Ele deu fruto. Então vou cortar ele aqui, vou podar, não arrancar ele fora, mas podar para ele dar mais fruto. Ele está cortando o próprio galho que deu fruto. Mas ele sabe o que faz. Então, às vezes, depois de um momento de grande alegria, em que você fez algo assim muito positivo e você foi usado pelo Senhor, mas aí o Senhor vem e corta para você dar mais fruto. Não vai vir um elogio agora. Agora não é momento de receber o galardão. Agora é o momento de ser cortado para dar mais fruto. O galardão virá na eternidade. Então, para ter muito fruto, porque aqui no João capítulo 15, ele vai falando de fruto, e há algo que progride, há uma progressão aqui sobre o fruto. Ele fala no verso 2 de dar fruto, fala de dar mais fruto. Depois no verso 8, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. No verso 5 também ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fruto, mais fruto, muito fruto. E o verso 16, que o fruto permaneça. Então o galho, quando ele é podado ali, ele deixa um pedacinho assim
de 3 centímetros apenas. Você imagina que você é o galho. E você é um galho com 40 centímetros. E aí ele vem e poda e deixa você com 3 centímetros. Ele me cortou, eu tinha 40 centímetros, deixou só com 3 centímetros. Só o suficiente para segurar um cacho de uva para brotar ali e para dar o fruto. O Senhor nos corta, tem que reduzir o máximo nós mesmos. Deixar só o mínimo para segurar o fruto, porque o que importa é o fruto, não somos nós. Importa que Ele cresça, que eu diminua. Por isso que Ele vai diminuindo o tamanho do galho. O galho não é para aparecer, que é para aparecer mais é o fruto. O fruto é que traz glória para a videira, para o agricultor, que o fruto apareça e permaneça. Nós vamos a diminuir. Vocês são os ramos, vocês são as varas. O meu Pai vai cortar vocês pequenininho. Glória a Deus por isso, que o Senhor opere em nós, para que possamos dar frutos. Que Ele seja glorificado através dos frutos da nossa vida. Aquilo que é do homem deve ser diminuído para que ele cresça. Aquilo que é do homem deve ser reduzido ao seu nível mais baixo, né? Então tem várias formas de poda também, vários tipos. Ele vai podando também para dar forma, né? Porque um galho crescer muito alto, depois fica ruim para poder colher as uvas. Então, aquele galho que está querendo subir muito, ele corta também. Alguém está querendo se exaltar muito, ele corta. Não adianta fruto lá em cima, inacessível às pessoas. O fruto deve estar acessível. Alguém quer subir tanto, com tantas coisas celestiais, mas não oferece nada de prática do bem. Então ele vai cortando. É uma poda para dar forma. O Senhor está dando forma à nossa vida. E a forma é a forma de Cristo. Temos que ser como Cristo. Então vai ficando todos os galhos no mesmo nível. O Senhor vai nos podando. Então é uma poda para dar forma. Tem uma poda também para retirar o que está velho e doente na planta. Ele vai cortando também, limpando. Aquilo que está velho e doente vai trazendo um prejuízo. Então ele vai limpando. E tem essa poda para direcionar a seiva para o fruto, né? Tudo visando o fruto. Então, irmãos, esse é o trabalho do Senhor na nossa vida. Glórias ao Senhor por isso. Vamos ler mais um pouco aqui. Verso 5. Ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O Senhor mais uma vez fala sobre as palavras dele. Já no versículo 3 ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que faz essa limpeza, essa poda, o que corta, é a palavra de Deus. A palavra de Deus corta. Por isso que lemos lá que da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. Essa espada corta, limpa, nos poda. Então a palavra deve permanecer em nós. Verso 7. Ele diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Lembra-se que a gente disse no João capítulo 8, que o discípulo
ele não é só o crente que creu na palavra de Jesus, mas é aquele que permanece na palavra, que permite a palavra entrar neles. Eles continuam na palavra, né? Como é que ele diz ali? João capítulo 8, já estamos pertinho aqui. João capítulo 8, verso 30. Dizendo ele, Jesus, né, estas coisas, muitos creram nele, muitos creram. No primeiro estágio, crer nele, sendo um crente. Verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitos judeus ali creram. Então Jesus diz para os que creram: vocês têm que continuar na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos, verdadeiramente meus discípulos. O discípulo é aquele que creu no Senhor e permite a palavra, né, estar nele e ele na palavra, ele permanece na palavra. Então aqui em João 15, voltando a João 15, ele diz também sobre discípulos, sobre palavra. Verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mais uma vez ele fala da palavra, da permanência na palavra, para ser um discípulo. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Permanecer, irmãos, essa é a chave. Continuar, permanecer. João disse muito: permaneça, permaneça. Ele está dizendo aquilo que Cristo disse, que Jesus disse: permaneça. Verso 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele acabou de dizer no verso 9 que devemos permanecer no seu amor. E o verso 10 ele fala: como é que eu vou permanecer no seu amor? Verso 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Irmãos, a nossa obediência, ela vai nos guardar. Obedeça, seja alguém obediente aos mandamentos do Senhor. E aí você vai continuar permanecendo ligado à videira, ligado à vida. Verso 11: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O Senhor está falando isso, irmãos, de permanecer no seu amor, de guardar os seus mandamentos, para que a sua alegria permaneça em nós, irmãos, e a nossa alegria seja completa. Verso 12: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mais uma vez a obediência à sua palavra. Verso 15: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Glórias sejam dadas ao Senhor. É um grande segredo espiritual que João escreveu, que o nosso Senhor disse, né? Devemos pedir ao Senhor, né, que nos ajude e que possamos continuar, permanecer. Permaneça na comunhão, permaneça ligado aos irmãos, ligado à videira. Não permita que nada se interponha entre você e os irmãos, que nada venha atrapalhar nossa comunhão uns com os outros.
no que depender de vós, tenhais paz com todos, né? Paz com Deus e paz com todos os irmãos, sem exceção, e permanecer em Cristo. O nosso Pai Celestial, Ele é um agricultor, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo com precisão para produzir mais fruto através de nossas vidas. Nós somos as varas, não temos do que nos gloriar, apenas somos canais por onde recebemos vida dele, da videira, para produzir frutos, né? Que Ele seja glorificado, que venhamos a frutificar muito para Deus, que Ele seja exaltado. Amém. Glórias ao Senhor.